imputações contidas na denúncia. Coube à presente comissão processante apurar os fatos descritos na denúncia, conforme previsto no Decreto-Lei nº 201/67. É sabido que o artigo 5º do referido decreto apresenta um procedimento bifásico ou escalonado, com previsão de uma fase de instrução preliminar e julgamento propriamente dito, tudo conforme previsão de seus incisos 3 e 4. Esta fase preliminar tem início com o recebimento da denúncia pela comissão processante e encerra-se com a elaboração do parecer final. Como o Decreto-Lei nº 201/67 não esgota todo o rito procedimental, a comissão processante buscou apoio em outras normas, em especial na própria Constituição Federal de 1988, sem prejuízo do atento exame das leis processuais editadas pela União, abre parênteses, Código de Processo Civil e Penal, fecha parênteses, e da jurisprudência. Diga-se, como tantas vezes já o afirmado, que o referido decreto, em seu artigo 5º, inciso 1º, é claro quanto à possibilidade da cidadão comum apresentar denúncia sobre prática de infração político-administrativa contra o prefeito municipal, bastando apresentar a exposição dos fatos e indicar as respectivas provas, porque o direito que conhece é o juiz. Iura novet curia. Entre parênteses. À luz de tal ponto de partida, já se pode entrever com nitidez o elevado grau de interesse público com a instrução do processo, ainda que o denunciado repute inconsistentes as acusações. Deveras não se trata do processo que necessariamente é deflagrado por quem tenha elevados conhecimentos jurídicos. Nessa linha, é improvável que um cidadão comum tenha a expertise necessária para descrever fatos certos e delimitados com a mesma riqueza de detalhes que se exigirá em um processo administrativo e judicial, entre partes que já tenham alguma relação constituída e que seja instruído por advogado. Exigir tamanho rigor significaria não compreender a própria finalidade do Decreto-Lei nº 201/67, que é o de punir o agente público municipal que eventualmente praticou uma ou mais infrações político-administrativas, sem que, para tanto, tenha que haver uma denúncia fundada na mais perfeita técnica jurídica, o que significaria deixar impune eventual má condução dos negócios públicos pelo simples fato do denunciante não possuir conhecimentos técnicos precisos do seu enquadramento legal ou da melhor forma de deduzi-los em uma denúncia. Valdo Fázio Júnior, abre parênteses, Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeitos, edição Atlas 2000, página 310, fecha parênteses. Estudioso do assunto, refere que, ao oferecer a oportunidade da denúncia a qualquer cidadão, o princípio republicano é atendido e o direito de fiscalização se concretiza na medida em que seu chefe do executivo praticar qualquer ato contrário aos interesses da administração pública, fecha parênteses, da polis, fecha parênteses, qualquer cidadão terá a legitimidade de defendê-la, denunciando o fato ao Poder Legislativo, que naturalmente cuidará de fazer os indispensáveis filtros de admissibilidade. Dito isto, é importante assinalar que a palavra política, que integra a locução político-administrativa, que, por sua vez, adjetiva a conduta irregular da autoridade pública, infração, é uma palavra derivada de polis, políticos, que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e social, e que, com o tempo, a ser comumente usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem por termo de referência a polis, ou seja, o Estado. Norberto Bobbio, Dicionário da Política, 11, edição UNB, página 954, fecha parênteses. Portanto, quando se fala em infração político-administrativa, a qual sujeita o agente político à cassação do seu mandato, não se dá esta a falar em crimes ou ilícitos penais, mas em ilícitos de caráter eminentemente políticos de administração do Estado, ou seja, que atentam contra a atividade ou conjunto de atividades que tem como referência a polis ou cidade. Por isso, as conclusões oriundas deste processo não têm nenhuma repercussão jurídica em outras esferas, a não ser exclusivamente nesse julgamento político-administrativo. Assim, juízo de valor feito por esta comissão
somente se presta para o fim do julgamento político do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, não produzindo nenhum outro efeito, seja na esfera administrativa ou judicial. Com muita propriedade, ensina Paulo Brossati, aí parênteses, o impeachment, página 126, Saraiva, 1992, página 126, fecha parênteses, é uma pena política a que se aplica no processo de responsabilidade, fecha aspas. Abre aspas, o impeachment constitui a técnica adotada pela Constituição para proteger-se de ofensas do chefe do Poder Executivo. A pena através dele aplicável nada tem de criminal. É apenas político, relacionado a um ilícito político aplicado por entidades políticas e autoridades políticas. Fecha aspas. No campo do julgamento político, a valorização dos elementos de prova constitui como próprio dos atos interna corporis, pois a ordem jurídica conferiu exclusividade ao Poder Legislativo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito da decisão. O Poder Judiciário não pode substituir o julgamento político-administrativo da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul pelo seu. Daí não se poderá buscar no Poder Judiciário saber se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a deliberação da Câmara Municipal, se essa deveria perdoar ou não o acusado, pois esse juízo é de mérito e a Justiça não pode substituir a deliberação da Câmara Municipal por um pronunciamento de mérito. E por tal razão, aliás, que o Poder Judiciário não ingressa no mérito do processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara. Também em face de independência entre os poderes, a Câmara Municipal não precisa aguardar a conclusão das eventuais ações judiciais ou mesmo de outros órgãos administrativos com competência julgadora, abre parênteses, tribunais de contas, por exemplo, fecha parênteses, para só então proceder ao julgamento de infrações político-administrativas. A decisão que vier a ser proferida nessas possíveis ações judiciais não carrega necessariamente uma repercussão no julgamento político, embora possa empossá-la eventualmente. A lógica do julgamento político não opera apenas contra os acusados. Também o reverso acontece. Assim, prefeitos e parlamentares podem vir a ser condenados pelo Poder Judiciário, embora não venham a ser cassados pelo Parlamento. Reconhecer que o julgamento político tem sua lógica própria é importante para o regular funcionamento de instituições do Estado Democrático de Direito. Mais do que isso, não atenta minimamente contra nenhum direito daqueles que foram cassados. O fato de não se admitirem em juízo presunções típicas dos julgamentos políticos. Em situações como essa, estão corretas tanto a cassação do mandato como a absolvição judicial por falta de provas. Por isso, julgar tecnicamente um julgamento político é tão equivocado quanto julgar politicamente um julgamento técnico. Com base nessas premissas, passamos a analisar efetivamente a denúncia em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Guerra. Quer ficar aqui? Quer ficar aqui? Estou bem. Exame da primeira imputação. Proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. A peça acusatória imputa ao denunciado a prática de infração político-administrativa por ter editado o Decreto Municipal de 19.736, de 8 de agosto de 2018, pois, por meio dele, passou-se a exigir que o uso de áreas públicas ou privadas no município de Caxias do Sul para a realização de eventos temporários deverá ser precedido de autorização do Poder Público Municipal. Acho que dá uma apertadinha. Por imposição do referido dispositivo legal, os freis capuchinhos, em vez de apenas comunicar a realização de uma reunião pública denominada Bênção de Natal, que se realizaria no dia 11/12 de 2019, na Praça Dante Alighieri, tiveram que solicitar autorização do Poder Público Municipal, como se fosse um evento temporário.
A referida solicitação foi negada pelo poder público, sob a justificativa de eminente realização de eventos por parte do município, tais como a Feira do Livro, festejo de Natal, que exigirão períodos prévios para montagens e adequações. Não será possível a utilização da Praça Dante Alighieri para a realização do evento solicitado. Fecha aspas. Concretamente, o denunciante refere que o referido decreto é inconstitucional, artigo 5º da Constituição Federal, e que ele conflitaria com os artigos 3º, 239, 240 e 243, todos do Código de Posturas do município de Caxias do Sul, Lei Complementar número 377, de 22/12/2010. A denúncia ainda acusa o denunciado de editar o referido decreto sem observar a legislação municipal e, de acordo com sua conveniência, ignorando que a alteração da legislação complementar, Código de Posturas, requer a aprovação de 2/3 dos vereadores, concluindo que o prefeito legislou sem consultar o Poder Legislativo. No mais, a referida proibição de utilização da praça pelos frades capuchinhos ofenderia a Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos 6, 9 e 16, bem como a Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, em seus artigos 39, inciso 1 e 3. O denunciado, por sua vez, sustenta que a acusação não procede, uma vez que o decreto municipal, número 19.736, de 2018, foi revogado pela edição do decreto municipal número 20.381, de 2019, de 15 de agosto de 2019, que teria vindo para corrigir as dificuldades interpretativas do mesmo. Ao sinalizar os referidos decretos, verifica-se, contudo, que os vícios apontados na denúncia permanecem no decreto municipal 20.381 de 2019, uma vez que este último continua tratando direitos fundamentais que independem da autorização, como direitos sujeitos à licença do Poder Executivo Municipal, razão pela qual eles serão tratados neste relatório como equivalentes, a fim de facilitar a compreensão da questão. Analisando o disposto na Constituição Federal de 1988, tem-se o acesso ao espaço público como prerrogativa de todos os cidadãos, se não vejamos. Artigo 5º, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bem se vê, pois, que a Constituição Federal, de maneira clara e literal, além de preservar a liberdade de crença religiosa e de manifestação independente
de licença ou censura. Garante o direito de reunião pacífica em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido aviso prévio e não a autorização da autoridade competente. O denunciado não negou a prática do ato contra ele imputado, tendo inclusive o testemunha Joelmir da Silva Neto, secretário de Cultura, informado que havia a expectativa de requalificação da Praça Dante Alighieri, tendo sido indeferida a realização da bênção, ainda na Secretaria de Urbanismo, reconhecendo, contudo, que em 2018 a bênção ocorreu concomitantemente ao evento de Natal, também realizado na Praça Dante Alighieri. No mesmo sentido, a secretária Mirângela Rossi atestou que foi incluído um formulário padrão disponibilizado no protocolo geral e que, se o pedido não é protocolado no prazo mínimo previsto no decreto, ele já é indeferido de plano, sem sequer ser analisado, o que, por si só, já configuraria abuso de poder, no caso do direito de reunião, que sequer depende de autorização, quanto mais de indeferimento, por ter sido informado o poder público fora do prazo, por ele arbitrariamente estipulado. Destarte essas justificativas, não elidem o fato de que o direito de reunião não depende de autorização e também não está sujeito às meras expectativas do poder público, caso a requalificação da Praça Dante. Aliás, sobre a alegada requalificação da Praça Dante, a também secretária Mirângela Rossi, secretária do Urbanismo, reconheceu que sequer havia licitação para a contratação de empresa para realizar a alegada obra. Assim sendo, inexistia qualquer possibilidade real de existirem obras na Praça Dante Alighieri, no período em que a bênção dos freis capuchinhos pretendia realizar-se. Somente se pode concluir que a proibição da bênção dos freis capuchinhos na Praça Dante tratou-se de um ato arbitrário, grave do denunciado, pois violou liberdades das mais fundamentais, qual seja o direito de reunião e também o de liberdade religiosa, pois vedou uma manifestação cultural religiosa já tradicional em Caxias do Sul, sob o mero pretexto de reformar a praça, que, como é conhecido público, por força de decisão judicial, estava protegida de ter suas características modificadas sem autorização legislativa da Câmara Municipal. Está configurada, portanto, a violação ao dispositivo no artigo 4, inciso 7º, do Decreto-Lei nº 201 de 67, que proíbe a prática contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, uma vez que o termo lei deve ser interpretado de forma ampla, incluindo-se, por óbvio, a Constituição Federal, que é a lei das leis. Também a violação à liberdade civis pelo prefeito municipal é conduta que se enquadra na infração político-administrativa, no artigo 4, inciso 10, do Decreto-Lei nº 201 de 67, pois é incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, a violação de direitos constitucionais dos mais caros à democracia, quais sejam a liberdade de manifestação do pensamento e de reunião irreligiosa. A este respeito, vale trazer a concepção de Hannah Arendt, para quem o espaço público, domínio público, é um lugar onde o homem se realiza por completo, ou seja, é onde o ser ultrapassa a mera condição de vivente e se completa, sendo político. Arendt, Ana, a condição humana
Tradição de Roberto Raposo, 11 de janeiro, Forense Universitária, 2010, páginas 28 e 32. Somente no espaço público, desnudo de sua vida estritamente privada, o homem se relaciona, interage e age com a finalidade de transformar a comunidade em que se insere. Conclui a mesma Hannah Arendt que, abre aspas, nenhuma atividade pode tornar-se excelente se o mundo não proporciona um espaço adequado para o seu exercício. Nem a educação, nem a engenhosidade, nem o talento podem substituir os elementos constitutivos do domínio público, que fazem deste local adequado para a excelência humana. Fecha aspas. A ideia de que os espaços da cidade podem ser subdivididos em diferentes mundos é trabalhada por Cândido Malta,